Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação, em parcerias com as rádios da universidade, a 800 AM e a 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com o Jonathan Ferreira e o Luiz. A nossa convidada hoje é terapeuta ocupacional, doutora e pós-doutora em gerontologia biomédica, coordenadora do Programa de Apoio a Idosos e seus Cuidadores, PACTO. Coordena o projeto Cognito, estimulação cognitiva no processo de envelhecimento. Professora do Departamento de Terapia Ocupacional PG Gerontologia, a professora Keila Palma. Keila, seja muito bem-vinda ao T-Move. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Já estive em outro momento e adoro conversar sobre o assunto, sobre a temática, então é um prazer muito grande estar aqui e te conhecer. Bom, é um assunto que urge conversarmos, né? Em 2024, o Brasil tem aproximadamente 33 milhões de idosos com 60 anos ou mais, que representam 15,6% da população total. Só para ter uma ideia, em 2010 esse número era de 20,5 milhões. Então, o crescimento foi de 56% em 14 anos. Então, quer dizer que o Brasil logo será um país de velhos, né? O IBGE estima que em 2070 a população idosa será mais que o dobro da atual. Então, falar desse assunto, né, professora Keila, é muito importante. As escolas, as universidades tem que se preparar para isso, né? Que a gente pensa educação básica, escola só para crianças e adultos, mas não, tem idosos que estão retornando, estão voltando a estudar. Então, a tua presença aqui no T-Move é muito importante. Que bom, posso contribuir aí com algumas colocações quando a gente fala em envelhecimento e quando a gente demonstra os dados atuais, né, do IBGE, realmente surge uma preocupação muito grande, né? Para eu te dizer, eu cheguei em 2011 aqui em Santa Maria e o curso de terapia ocupacional ele já vem uma crescente demanda de temáticas ligadas ao envelhecimento em todas as suas áreas de atuação. Mas é um curso que já está preparado por ter 2 disciplinas, mais um campo de estágio, projeto de pesquisa, de extensão e de ensino realmente na área da gerontologia. Mas o que eu tenho percebido, andando aí, né, nos outros departamentos e conhecendo outras pessoas, que essa realidade ainda nos outros departamentos, nas outras áreas, ainda necessita de mais atenção, né? Está crescendo, claro, né? Tanto que nós estamos aqui na rádio conversando sobre isso, já tive algumas outras vezes conversando, mas ainda são pontuais as ações e os questionamentos e o desejo de falar de envelhecimento. Ainda percebo um certo distanciamento de acreditar realmente que nós somos, estatisticamente, um país que envelhece muito rapidamente. E que antes, como era considerado um país, né, sempre em desenvolvimento, a gente achava, e aí ele não vai chegar a ser um país de velhos. Só que agora, quando a gente olha a pirâmide populacional,
né? Basta eu te dizer que de aula que eu dava em 2011 para agora, essa pirâmide mudou totalmente, né? Quando eu, em 2011, fazia uma projeção que em 2025 o país seria o 6º mais populoso em idosos, nós estamos em 2025. E então, esse algo distante não é mais distante. É só sair na rua, olhar para os lados e reconhecer que o nosso país, o nosso estado, o nosso município, ele já carece de ações urgentes e não adiar, só criar para o futuro, não. É criar por agora, para amanhã, né? Ações voltadas ao envelhecimento. E até o Rio Grande do Sul é o estado com mais idosos do país, né? E idosos muito idosos, que seriam os idosos também acima de 80, que seria uma outra temática aí para a gente falar dos centenários, né, dos longevos. Bom, mas antes de nós entrarmos nesses assuntos, aprofundarmos esses assuntos, tem uma perguntinha que ninguém escapa. Dos 100 e poucos programas, todo mundo respondeu. Keila, o que te move? Que linda essa pergunta, viu? Porque o que me move realmente, desde 1997, logo que eu saio da graduação, é pensar que de alguma forma, mesmo com pequenas ações, comportamentos, conversas, a gente pode transformar uma sociedade em uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, né? A gente sabe que às vezes a gente, quando é jovem, que acaba de se formar, sonha muito e quer realizar muito. E no envelhecimento, né, que é o que eu estou vivendo com 52 anos, a gente começa a ter consciência do que é possível. Mas eu não desisto, né? Eu sou movida e apaixonada pela minha profissão e principalmente pela área da gerontologia. Então, hoje, o que me move, eu digo que o meu trabalho é a minha terapia. Meus alunos ouvem muito eu falando isso, né? E realmente é. Né? A nossa profissão tem esse nome, terapia ocupacional, e dentro desse campo de atuação ocupacional tem o trabalho. E o trabalho, na minha perspectiva de vida, ele é fundamental para o ser humano, né? E ele envolve toda a história de vida do ser humano. E na velhice também. Então, nesse processo de envelhecer, que não é só meu, que é teu, né? Que é do Luiz, que é de todo mundo que está nos ouvindo, a partir do momento que a gente nasce, a gente precisa ter motivação, né? Então, quando tem um programa que se chama No Que Te Move, né? The Move, eu achei genial, né? Porque sem motivação você não consegue seguir. Criar projetos, desenvolver seus projetos, ser feliz, né? Então, o que me move é buscar alternativas dentro da minha história, que eu possa desenvolver coisas prazerosas, mas que contribuam, assim, para a sociedade. E Keila, quem é a Keila que não está no trabalho? A Keila que não está no trabalho é a Keila 100% mãe, viu? Eu sou mãe da Luísa, de 13 anos, e da Helena. Os meus maiores projetos de vida, né? Esses dias eu falei numa reportagem aí que realmente as duas são a minha maior realização pessoal, né, de vida. Sempre sonhei, eu acho que, em ser mãe e me realizei realmente sendo mãe. Então, sou mãe, sou esposa, dona de casa, a parte que eu não curto muito, tá? Ser dona de casa, eu não gosto muito, mas faço, né? Sou amiga, sou filha de uma idosa de 90 anos com processo demencial, né? Então, sou professora, sou mulher na menopausa com 52 anos, mulher feliz com o meu envelhecimento e com as minhas conquistas. Eu assim, eu faço 50 esse ano e assim, realmente a gente começa, eu não sei, eu acho que eu tô começando a pensar e eu acho que já é tarde no sentido que eu poderia ter começado a pensar antes na questão do envelhecimento. Eu acredito que quanto antes, né, ali com 30, 20 anos, as pessoas começarem a pensar que o cuidado com o corpo, e não na questão estética, mas numa questão de saúde, se preparar, né, para envelhecer bem. E o Brasil tem essa ideia do envelhecer bem. Como é que está o Brasil em termos de se preparar para um país de velhos? Olha, eu acho que até já evoluiu bastante, assim, já me preocupou muito que não chegasse esse momento de eu dizer que ele não está preparado, porém está se preparando.
Então já é uma conquista muito grande, digo muito para meus alunos, vocês já vão ter uma sociedade um pouco mais consciente, né? Governos um pouco mais preocupados. Então, ele está se preparando, ainda carece muitas medidas, né? Em relação às políticas públicas, em relação ao transporte público, à mobilidade urbana, a política do cuidado que já existe, mas que tem que acontecer na prática, uma educação continuada, como tu falou, que a partir dos 30 anos eu ainda sou mais rígida nesse sentido. Eu acho que tem que ser a partir da pré-escola, né? Onde a criança pequena, lá no seu desenvolvimento infantil, ela já começa a ouvir falar em envelhecimento e já cria, a partir dali, uma consciência de que nós somos pessoas, crianças, adolescentes, adultos e idosos. E não ter o idoso como algo de somente finitude, no sentido de lá muito longe e no sentido de desgraça, né? De algo que não tem mais utilidade, o velho como algo que não tem mais valor, que não tem mais perspectiva, né? Então, se tu, como pedagoga, né? Imagina aí, tu lá começa um processo de educação em escola, promove a intergeracionalidade, a criança tem esse acesso e contato com seus avós, com as histórias de vida, né, dessas pessoas que envelhecem, e com certeza eles vão se tornar adultos mais conscientes com a sua própria velhice. Hoje, eu faço em sala de aula também, logo no 5º semestre, toda a vida fiz e não vou deixar de fazer, meu primeiro dia de aula é realmente falar sobre quais são os preconceitos nos 2 sentidos. Preconceitos de conceitos prévios, anteriores, que eles têm em relação ao envelhecimento, e os preconceitos reais que existem sobre o envelhecimento. E eles escrevem uma carta no primeiro dia de aula ou no segundo, para eles aos 80 anos. Então, eu faço isso desde sempre e a gente vê a mudança, né, desses jovens que têm 20, 21 anos ali no 5º semestre de terapia ocupacional, nessa perspectiva de pensar na sua própria velhice. E quando eles começam a escrever, que já é algo também que está ficando novo na vida deles, né? Porque eles digitam, eles não escrevem. E eles têm que contar a sua história de vida, que ainda está em processo. Pensando numa velhice de 80 anos, eles se deparam com questões que eles não imaginavam. E eles dizem depois, professor, eu não tinha parado para pensar que a minha velhice, ela tem a ver com o que eu estou vivendo hoje, o que eu vou viver, com meus projetos, minhas escolhas. Eu digo sim, certamente. Então, se a gente faz uma conscientização mais anterior, né, de longo prazo, de discussão a respeito disso anteriormente, com disciplinas em todos os cursos. Eu não enxergo um curso que não deva ter uma disciplina que fale de envelhecimento, não de saúde do idoso, saúde do idoso no curso da saúde, né? Mas de envelhecimento, de gerontologia, ela deveria ser uma política, assim, né, uma exigência, porque nós todos pretendemos envelhecer, a não ser que a gente não queira viver, né, que a gente queira morrer antes. Se a gente quer viver, ficar velho. Então, a gente precisa cuidar disso, e entender isso, e tirar realmente esse preconceito como algo, ficar velho, algo que não tem mais valor, né? Como se não tivesse mais utilidade e que o velho não representa nada. E agora a gente tem visto que outros campos do conhecimento, né, estão se dando conta dessa população, porque precisam dessa população existindo, né? Perfeito de começar um trabalho na educação infantil. Realmente eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, para ver a velhice apenas como uma outra fase, né? A criança é uma fase, a adolescência é outra fase, a vida adulta, e não realmente como um fim. E essa questão do etarismo, tão falado, e eu acho que teria que ser mais falado ainda, porque ainda existe muitos preconceitos. A própria questão da menopausa, como ainda é difícil falar disso, como ainda choca as pessoas, como se fosse o fim da vida sexual, da vida produtiva da mulher. E ela é apenas outra fase e que ainda é envoltas a tabus, preconceitos. O que a gente pode fazer
como educadoras, como cidadãs, para que esses preconceitos em relação ao etarismo seja rompido? Eu falo sempre em educação, né? O primeiro passo é reconhecer que existe o preconceito, né? Existem muitos termos que estão usados agora, como etarismo, ageísmo, várias coisas que na minha época de aluno não se falava, mas que já tinha, né? E o preconceito ele existe na sociedade desde que o mundo é mundo, mas o reconhecimento do preconceito. Pessoas às vezes não se dão conta que tem preconceitos pelo simples fato de não querer falar sobre, né? Ou de negligenciar essa fase da própria vida, né? Do próprio envelhecer. Eu também falo muito em aula sobre essas mudanças que ocorrem ao longo da vida, para que eles entendam que as mudanças elas são constantes, que não é fácil sair da vida do bebê lá, que está deitado olhando para o teto lá no bercinho dele, para virar uma criança bípede, né? Que anda até a saída do útero. Então, que todas essas etapas, se o ser humano entende que todas essas etapas são marcadas de transformações, são transformações que não são fáceis, né, mas que são essenciais para o desenvolvimento humano, e que se a gente educa o ser humano a compreender essas transformações, a respeitar, vai ser mais fácil dela não ter preconceito. Porque muitas pessoas, a gente vê hoje, falando de envelhecimento, como algo também mais no pejorativo de garantir que a pessoa não envelheça. Né? Eu preciso cuidar da minha pele, do meu cabelo, fazer os tratamentos estéticos todos. Eu sou muito criticada por não fazer os tratamentos, que eu não acho que deva, eu acho que as pessoas são livres, né? Mas como se fosse algo, eu preciso parar nessa fase da vida adulta e não seguir para outra fase. E então isso está regado de preconceitos. Você pode querer sim se cuidar, né, esteticamente, cuidar da sua pele, do seu cabelo, da sua unha, do seu organismo, como um aspecto de prevenção e promoção de uma qualidade de saúde, de autoestima, de autoconfiança, mas não como algo de impedir que o envelhecimento aconteça. Ninguém vai impedir que o envelhecimento aconteça. Então, eu acho que o etarismo o principal é educar. Coloquei bem grande aqui na minha mente. A gente não pode, dentro de uma universidade, não falar em educação. A educação, ela parte desde uma palestra, de um local que tu vai conversar numa roda de conversa, da rádio que está tendo muita iniciativa voltada a falar sobre envelhecimento, do jornal escrito, do jornal hoje com o uso da tecnologia, de redes sociais, mas se precisa falar de envelhecimento. E não falar em envelhecimento só na população que já está envelhecendo. Tipo, é muito fácil eu falar de envelhecimento com pessoas acima de 50 anos, é mais fácil. Mas eu preciso falar envelhecimento nas escolas, eu preciso falar envelhecimento nos jovens que acabaram de entrar na graduação, em todas as áreas, né? Para que as pessoas entendam que o envelhecimento, tu não vai trabalhar, por exemplo, na área, sei lá, da comunicação, vamos dar o exemplo, no jornalismo, no marketing, sem pensar no envelhecimento. Porque a população que tu vai atuar também vai ser a população idosa. Então, o preconceito, ele vem também da falta de conhecimento. Eu sempre digo que a palavra está dizendo, né? O etarismo, o preconceito. É não conhecer o que envolve, ignorar o que envolve e conhecer aonde que eu posso compreender os conceitos e aplicar dentro da minha profissão e da minha própria história, né? Para eu poder construir um outro que está do meu lado, um profissional que vai trabalhar comigo, ou um aluno, ou um próprio idoso mais consciente. Então, só falando sobre isso, nós já estamos aqui dando um passo muito grande. E por isso, assim, que eu me realizo com esse programa, com o TEMOV, porque eu acredito na importância que ele tem, né? Que é falar sobre esses temas que às vezes ele fica escondido já pelo próprio preconceito ou pela própria ignorância. E eu falo ignorância não no sentido pejorativo, mas pelo fato de ignorar, de não conhecer. E realmente, eu acho que o falar, o conhecimento, ele é fundamental, e a beleza que a educação está em tudo, né? Não tem tema, não tem
que a educação não esteja presente, né? Saúde é educação, envelhecimento é educação, a questão financeira é educação, tudo perpassa por educação. E a questão assim, ó, que eu percebo que muitas vezes os idosos eles são tratados como criança, como bebês, assim os familiares ou até mesmo cuidadores, eles tiram toda a autonomia daquela pessoa idosa. E geralmente a gente sabe que por falta também de conhecimento, querendo bem, mas acaba, né, prejudicando de certa forma. E assim, ó, até expressões como creche para idosos. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Agora todo mundo que está querendo entender de gerontologia, às vezes usam termos realmente equivocados, né? E o infantilizar é algo que realmente marca muito, mas volta na educação, né? Se a gente tem conhecimento, a gente vai entender que eu não posso tratar uma pessoa a partir dos 60 ou 70 ou 80 anos, que já tem uma construção de história de vida em todas as fases, inclusive na adulta, na de trabalho, na produtiva, né? Eu tratar essa pessoa com condições ou com questões iguais à da fase da infância, lá na creche, onde ele ainda está adquirindo conhecimentos e aprendizados. Então, a partir do momento que você tem conhecimento que o idoso, ele já viveu uma história, ele apresenta conhecimentos, ele apresenta já uma constituição enquanto pessoa, eu não vou, independente do quadro cognitivo ou, né, que ele esteja vivendo de alguma doença, tratar ele como criança e achar, agora vamos criar creches para idosos. Não, creche é para crianças. Nós precisamos criar espaços saudáveis, espaços produtivos para as pessoas que envelhecem, né? E não tratar o idoso com as mesmas características, dizendo, mas ele está dependente agora. Eu sempre dou um exemplo, Maria Aparecida, muito interessante, quando eles dizem assim, mas a minha mãe está igual uma criança porque ela está utilizando fralda. Aí eu digo, vamos pensar se é realmente igual uma criança. Tu tem filho? Tenho, já são adultos. Eu digo, vamos pensar, quando tu trocava a fralda do teu bebê, tu tinha... Qual é a tua concepção do trocar a fralda do teu bebê? Tu trocava feliz, né? Porque estava descobrindo até, né, o bebê ali, que mudava até o cocô. E agora, é a mesma forma que tu faz isso com a tua mãe idosa? Ou há diferenças de manejo, de postura diante dela, de respeito, de dignidade? Não se tenha com a criança, se tem também com o bebê. Mas cognitivamente e dentro de toda a sua construção, né, enquanto pessoa, o bebê ainda está em processo de aprendizado, né? Ele não tem nenhum controle dos esfíncteres, então por isso que tu troca a fralda do teu bebê. Já no idoso, não. Ele já teve tudo isso e por alguma questão do envelhecimento ou associada a algum histórico de alguma doença ao longo da vida dele, ele desenvolveu algo que fez ele ficar dependente. Então, claro que ele precisa dos mesmos cuidados, muitas vezes, semelhante ao que a gente prestava no nível de dependência que o bebê tem. Mas é de uma outra forma que a gente vai encarar isso. Eu não posso ficar tratando o idoso como levanta a sua perninha, o seu bracinho, para eu limpar aqui, vovozinha, avózinha. Muitos idosos, quando a gente começa a fazer pesquisa e está perto deles, eles narram exatamente isso. A gente quer ser tratado como uma pessoa. Como é meu nome, como é que eu quero ser chamado? Pelo meu nome. E muitas vezes são chamados de forma diminutiva, não por maldade, mas por achar que é a forma mais adequada e acaba tirando realmente a autonomia. E a autonomia desse idoso poder decidir o que ele quer, o que ele não quer, responder e esse respeito, ele não tem a ver com o grau de dependência. Né? Eu tenho uma mãe com 90 agora e que ela está com um grau de dependência física muito grande, também cognitiva, de autonomia, mas em algumas coisas não. Então agora eu preciso orientar quem está mais perto dela
a dizer que é necessário, sim, em qualquer fase da vida, a gente promover essa autonomia. Perguntar o que é que a pessoa deseja, o que é que ela gosta, se ela está à vontade, se ela não está, e respeitar aquela pessoa por tudo que ela viveu. Se ela tem 90, ela viveu 90 anos, muito mais do que eu, né? Então, com certeza, ela tem muita história, muita experiência que precisa ser respeitada. Diferente de um bebê, que ele está em desenvolvimento. A gente está estimulando um desenvolvimento, né? Ainda. E por isso que parece mais fácil, mais bonito, com mais expectativa. Mas por que não valorizar aquela pessoa que já foi também esse bebê, que a gente também reconhece que ele teve também dependência quando era pequeno, né? Porém, ele se desenvolveu e chegou numa fase que deveria ser tratada como um marco da vida da pessoa, né? Que em outras culturas é valorizado. E o respeito à pessoa que ela foi, independente do que ela apresenta naquele momento. Então, autonomia e independência, por exemplo, dentro da nossa profissão de terapia ocupacional, parece tão óbvio que quando, às vezes, a gente tem que explicar, a gente fica, mas, meu Deus, não é óbvio, né? Autonomia, o poder da decisão, independência da ação, do fazer, e isso é ao longo da vida, né? Em todas as suas etapas, adaptando, claro, a condição da pessoa conforme a condição de idade, né? Da fase que ela está vivendo, se ela consegue ou não fazer. Mas o idoso, principalmente, a gente precisa tirar essa concepção de que ele volta a ser criança. Eu não gosto nunca que digam isso. Ele não volta a ser criança. Ele, ao longo do desenvolvimento dele, por alguma questão, por alguma doença, por algum acometimento, ele pode apresentar condições de dependência semelhantes às condições de dependência no início da vida. Mas não é igual. São características bem diferentes de um ser humano adulto, de um ser humano idoso, de um ser humano que já adquiriu muitos aprendizados e, por algum motivo, agora está numa fase, né, do seu desenvolvimento que tem limitações. Mas não, ele não é uma criança, né? Ele não vai brincar com você. Ele tem conhecimento, né? Independente da fase que ele está vivendo ali naquele momento. Então tem que ter respeito, né? Com certeza. Respeitar a história, né, daquele ser. A minha mãe tem demência vascular e ela a memória recente que está prejudicada. Então, ela pergunta muitas vezes. E a capacidade de iniciativa. Por exemplo, assim, ela diz, ela vê a gente lavando a louça, ai, deixa aí que eu lavo. Só que ela não tem a iniciativa de levar e lavar. Daí eu digo, não, então eu lavo a louça e a senhora varre a cozinha. Vou lá, pego a vassoura, ela ela começa a varrer e esquece ou varre só a metade, mas eu acho que é importante até para ela levantar, para ela se movimentar, ela fazer alguma coisa, ou se eu estou fazendo uma maionese, eu digo, vem me ajudar a descascar, até no final de semana passado eu digo, vem me ajudar a descascar, e ela, eu não. Vou ficar perto do fogo, que eu acho assim muito legal, assim, até ela dizer eu não, quer dizer que ela ainda mantém autonomia. Queria que tu nos contasse sobre esse projeto Cognito. O Cognito, ele veio, eu tenho primeiro um projeto que chama Pacto, né? Que é Programa de Apoio a Adultos Idosos e Seus Cuidadores. Já desde 2013 aqui, esse projeto atuando com a população idosa e com quem cuida dessa população idosa. E aí, esse ano, eu volto, em 2024, eu fiquei afastada por pós-doutorado, mas ainda estudando os cuidadores de idosos com demência, e pensei, preciso fazer algo antes desses idosos ficar com demência, que eu já fazia, mas de forma isolada, né? Aí eu criei uma fase, então, dentro do Pacto tem uma fase, um projeto novo, que chama Cognito. Então, é a estimulação cognitiva para a manutenção das capacidades cognitivas, né, de pessoas em processo de envelhecimento. Então, aqueles que estão ativos em processo, eles não estão com demência, né? Eles não estão com diagnóstico, eles não estão com, né, eles têm o processo de envelhecimento normal e que eles desejam manter as suas capacidades cognitivas preservadas. Então, a gente se juntou
ao programa do Gustavo Duarte, lá do Corpo Mais, do CEFT, que tem, junto ao programa de mestrado, que a gente faz parte do PPG Gerontologia, um projeto grande também, Felicidade. Então, todos esses projetos, eles estão interrelacionados. E eu fiz a proposta de, junto com o projeto do Gustavo, do professor Gustavo, que já era de dança, de corpo, eu disse, Gustavo, eu tenho o desejo de fazer uma etapa do Cognito, porque é uma etapa, tem outros locais que daí a gente pode falar, aí com vocês, com idosos em processo de envelhecimento que estão ativos, que vão, pegam o ônibus, estacionam aí o carro, né, ou que vêm com um colega, ou que vêm no Uber, mas que chegam até aqui, o CEFT, para fazer a atividade. E ali a gente desenvolve esse programa de atividades, que é desde conscientização esse sujeito que envelhece das suas funções cognitivas, quais delas eles observam, aí é uma percepção deles, né? Existe o rastreio cognitivo que a gente faz, mas a gente faz muito subjetivo. Como que a pessoa se percebe envelhecendo e que questões ela percebe que está modificando no seu dia a dia, né? É memória, é atenção, é concentração, é linguagem, né? Eu esqueci palavras, como eu comentei quando cheguei aqui, que esqueci, né? Fisionomias, quando eu disse que me lembrava do Luiz, mas não sabia de onde. O que é que está modificando nesse processo de envelhecer e que necessidades ela tem para que a gente mantenha essas capacidades cognitivas em funcionamento, mas de uma forma não lúdica, mas também lúdica, prazerosa, que promova esse convívio social, mas que a gente consegue fazer com que ele traga para a gente as suas dificuldades em relação às suas funções. Então, eles vão entender, teoricamente, quais são as suas funções, onde que a alteração dessas funções cognitivas implica no dia a dia deles e por que é importante estimular. A partir do momento que eles entendem isso, eles aderem à intervenção e não acham também como, é uma brincadeira, eu vou lá para me divertir. Não, ali não é o lugar só de socialização, de lazer. É de promoção realmente de uma estimulação que é das suas funções cognitivas que são inerentes ao ser humano para ele viver, né? Para ele desempenhar suas atividades do dia a dia. Então, esse programa vem para o envelhecimento ativo. Outro ponto que eu fiquei preocupada e eu coloquei também ação, que nem estava na pauta aí da tua entrevista, mas é o Cognito para pessoas com transtornos mentais dentro do processo de internação hospitalar. A gente está dentro do USME. Nesse processo também de estimulação, pessoas que estão em internação por algum transtorno mental e que lá precisa ser estimulado em suas questões cognitivas. E também o Cognito em ILPI, né, Instituição de Longa Permanência. Idosos que já residem em moradias de idosos e que precisam também manter as suas capacidades cognitivas preservadas dentro da condição que ele se encontra. Mas esse mais específico que tu está perguntando é o Cognito que está acontecendo para o envelhecimento ativo. Seria prevenção e promoção, né? A gente prevenir que pessoas que já apresentam algum esquecimento mais constante, ela possa entender aonde que ela pode estimular, quem que ela deve procurar, se ela deve levar em consideração alguma questão de alguma doença, de algum medicamento, de algum momento de vida que ela está vivendo e que hábitos ela pode ter, né, mais favoráveis para que essas funções cognitivas sejam estimuladas de uma forma satisfatória e melhor para o dia a dia dela. Então, a gente está tentando juntar parcerias. Por enquanto, o Cognito está, né, como a extensão dentro do pacto, mas junto ao CEFT, junto ao programa de pós-graduação em gerontologia, então junto a terapia ocupacional, fisioterapia, o profissional da educação física e outros que queiram, né, trabalhar com isso, mas mais para conscientizar mesmo, né, que não adianta a gente existir num espaço confortável onde ali todo mundo já sabe que é importante a gerontologia, mas para conscientizar os departamentos, a sociedade, a universidade da importância disso. E, Keila, assim, quem nos escuta e que não tem acesso, né, ou não mora em Santa Maria, porque o TEMOV, ele, como está no YouTube, no Spotify, e as pessoas podem acessar o site da rádio pela internet, que não consegue participar desse projeto, quais dicas? Poderia falar um pouquinho mais, assim, como se preparar para um envelhecer bem?
A gente volta lá na primeira pergunta, né? Que é conhecer o próprio envelhecer, a si, né? Outro projeto que eu tenho que é de história de vida. Conhecer a sua própria história de vida, saber onde essa história de vida tem marcos importantes, não ficar preso no que foi negativo da sua história de vida, e a partir dali tentar desenvolver pequenos projetos de vida. Quando tu fala que tu coloca a tua mãe para participar de um almoço, de uma salada, de uma construção de algo das atividades do dia a dia, tu tá mantendo a vida dela ativa. Tu tá desenvolvendo, mesmo ela com andamento vascular, tu tá fazendo a manutenção das funções cognitivas dela, deixando ela mais ativa. Até quando ela diz não quero. Então, a gente entendendo sobre o envelhecimento, entendendo sobre as nossas histórias, né? O que a gente viveu, sobre os hábitos de vida que são satisfatórios para esse processo de envelhecimento, a gente vai escolher ações e atividades que nos dê essa estimulação. Às vezes as pessoas começam de uma forma até sem entender até que ponto isso está sendo benéfico. Participação de grupos na própria comunidade, dos seus grupos da sua igreja, né? Trabalhando a sua espiritualidade, às vezes com um grupo de amigos, mas que tudo isso vai fazer diferença nesse seu envelhecer. Que uma coisa leva a outra e tira aquela pessoa daquela passividade ainda característica e ainda pelo preconceito e pela falta de conhecimento de que a pessoa idosa é aquela que já fez, que já trabalhou, que já criou os filhos, que já fez tudo e agora não precisa mais fazer nada. Então, a partir do momento que você entende que não é isso, que é uma continuidade de vida, né? Ela vai desenvolver pequenos projetos. Então, mesmo ela estando lá na casa dela agora e pensando, tá, como que eu posso? Ela pode. Ela vai lá na sua unidade básica de saúde, descobre que ações já tem ali, né, voltadas ao envelhecimento. Ela vai na sua igreja, seja qual religião for, e pergunta que grupos estão acontecendo, onde que ela pode se inserir. Ela começa a desenvolver hábitos de também buscar a atividade física que for mais adequada para ela, seja uma pequena caminhada com uma amiga de 30 minutos por dia, seja conversar com a vizinha. Acho lindo vocês no Rio Grande do Sul, que tem a roda do chimarrão de manhã e no final da tarde, mas criar hábitos de sair do isolamento e da passividade, né? De achar que agora ela, como está aposentada e como ela não trabalha, ela não precisa mais ter aquela rotina tão rígida, ela não tem uma rotina que seja de autocuidado. Então, eu digo que olhar no espelho e dizer um bom dia para você mesmo e dizer, eu tenho um dia inteiro novo, olha que oportunidade genial, o que é que eu vou fazer desse dia, né? Que opções eu tenho? Eu tenho as minhas tarefas de casa, sim, mas o que mais eu posso incluir dentro das minhas tarefas já rotineiras que vai ser prazeroso para mim? Né? Eu faço muitos alunos pensar em projetos de curto, médio e longo prazo, que seriam projetos para uma semana. O que eu posso fazer num prazo de uma semana de coisas prazerosas que vão dar um resultado benéfico para mim? Pode ser ouvir a rádio, pode ser procurar na internet um programa que fale de envelhecimento ativo e saudável. O que eu posso fazer daqui a um mês? Eu vou ligar para uma amiga que faz tempo que eu não vejo. Eu vou telefonar para um amigo da escola e marcar um encontro. Não sei. E daqui a um ano, eu posso desenvolver projeto? Idosos acham que às vezes não pode desenvolver projetos a longo prazo. Eu disse, gente, a gente pode desenvolver sim, é isso que nos motiva, é o teu programa, né? É o que move a vida da gente, é desenvolvimento de projetos. Senão tu não estaria aqui hoje, eu, Luiz, né? Nós estamos aqui por um projeto de trabalho, de vida, de interesse. E isso tem que ser cultivado ao longo da vida. E não precisa grandes coisas, né? Eu agora criei um projeto na minha vida de plantar. Adoro planta. Adoro planta. Então, dentro da minha carga horária altíssima, que eu amo ter, né, da minha profissão, eu disse, gente, eu gosto de planta. Eu vou começar a fazer algumas coisas com terra e com planta, de que nas cidades que eu morei, grande, né? Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre, eu não tinha nem espaço, agora eu tenho espaço. Eu vou plantar, falam tanto em plantar uma árvore, né? Vou plantar uma árvore, vou plantar meus temperinhos. Então, são pequenas atitudes, né? Atitudes da sua própria vida que vão modificar esse seu envelhecimento ativo. Agora, claro, se você tem a oportunidade de ter uma universidade na sua cidade, de ter grupos que já são divulgados, por que não? Procura.
tenta se inscrever, tem muita coisa gratuita. Também tem muita gente que coloca desculpa porque diz não tenho dinheiro. Claro que a questão econômica influencia muito, né, em hábitos totalmente favoráveis, mas existem alguns hábitos que é muito a ver do que a gente conhece de importante, né? O relaxamento, o autoconhecimento, a meditação, a espiritualidade é de graça, né? E as pessoas precisam conhecer. A partir do momento que elas conhecem, elas buscam. E saem daquela passividade e tomam iniciativa, né? Para desenvolver algo para si. Então, o importante é a gente divulgar, é fazer o que a gente está fazendo aqui, conversar a respeito. Eu também comecei a plantar, que eu chego com uma mudinha, o meu marido diz assim, outra? Voltei a pintar, fazer tricô e assim, ó, eu disse, eu posso levar 10 anos fazendo uma manta, porque não é o resultado, é o processo que importa. Tem até uns vídeos no Instagram de famosas, assim, logo que chegou a minha vez, daí aparece a pessoas mais velhas na musculação, e em vez de estar fazendo tricô, né, sentada lá, fazendo musculação, malhando. E realmente o que eu ouvia falar há 10, 15 anos atrás, a importância do exercício cognitivo. Mas hoje em dia percebe-se a importância da atividade física também. Claro, não, os dois é um conjunto, né? A cognição é formada de todas as funções, né, cerebrais, e a praxia, o movimento, a ação, o ato motor. É impossível a gente não ter um desenvolvimento físico, né? Hoje em dia é inadmissível, né, com todo o conhecimento que a gente tem da importância de hábitos saudáveis, alimentação, né, diminuição do estresse e atividade física, parece que já está ali, né? Já está escrito. Então, agora a busca aumentou. Né? Antes, pelo preconceito, a pessoa de 60 anos, 65, ela já ficava assim, meu Deus, eu não vou na academia, chega lá, só está lotado de jovens, eu vou chegar, esperar um aparelho e fazer o mesmo exercício que aquele adolescente ou do que aquele jovem que está ali, né? Mas hoje eu já tenho uma consciência de que a atividade física ela é essencial, oxigenação cerebral, exercício aeróbicos, né? E o fortalecimento muscular de membro inferior. Há uma prevenção, inclusive, das demências relacionadas a isso, mas é um conjunto. Então, não pode ser só uma coisa, né? É um conjunto de medidas. Não adianta a pessoa ir só para a academia e ela volta para casa e ela não dá continuidade aos hábitos que seriam saudáveis. A pessoa vai na academia e fuma muito, bebe muito, ou vai na academia, mas só cultiva coisas para deixar estressadas, né? Então tem que ser um conjunto de medidas que façam esse favorecimento de uma vida com mais qualidade. E não é fácil, não é tão fácil assim como a gente pensa. A gente tomar essa iniciativa até de ir numa academia como algo regular é dificílimo, né? De aderir a isso. Eu com 52 agora já com o diagnóstico certo de uma osteoporose na coluna. E eu tinha osteopenia e comecei a atividade física achando que ia diminuir. E, na verdade, 2 anos depois estou com osteoporose. Dá um pavor, mas ao mesmo tempo, agora é fato, o que é que eu posso fazer para isso? Né? Então, tem a ver com reposição hormonal, tem a ver com alimentação mais saudável, rica em cálcio. Então, eu não vou ficar me lamentando pelo que acontece e ficar passivo àquilo. Eu vou adequar e vou aderir o que for favorável para melhorar, né? Então, é isso que falta, as pessoas conhecerem a sua própria vida, as suas próprias questões, né? E reconhecer que elas existem, tirar o próprio preconceito do seu próprio envelhecimento e tomar medidas, né, que sejam favoráveis para se envelhecer bem. Já se sabe que pode sim envelhecer bem. Já tem muitos pesquisadores falando disso, muitos países que, claro, mais desenvolvidos que o nosso, que têm mais condição desse envelhecimento mais saudável. Mas a gente não tem que só lamentar o que não tem, né? É abraçar o que tem, né? O que é que eu posso fazer dentro da minha condição, né? E não negar, né? E não negar e nem negligenciar a sua condição. E correr atrás de buscar alternativas dentro do que você pode. Seja o tricô, seja o plantar, seja o cantar, seja o conversar, seja fazer uma disciplina na universidade.
pedir para entrar como aluno especial, seja entrar num grupo de pesquisa, tem gente que quer atividade intelectual. Então, nunca é tarde para recomeçar, para desenvolver projetos novos. Agora, a pessoa precisa querer, né? Então, o primeiro passo é a conscientização, querer para tomar iniciativa. E eu acho assim, ó, que a autocompreensão, né, o se compreender, se perceber, se notar. Se aparecesse um gênio da lâmpada e me perguntasse, tu quer voltar a ter 30? Ou eu com certeza não. Eu acho assim, quando eu comecei a perceber isso, né, que eu estou envelhecendo, graças a Deus eu tô viva. As rugas estão surgindo, coisa boa, eu não tô, né? Faz parte. Faz parte. E eu comecei a perceber que é a melhor fase da minha vida. E eu acredito que isso, essa aceitação, né, que a idade está chegando, compreender, adaptar questões, fez uma diferença muito grande. Porque eu confesso, quando eu fiz 40, eu pensei assim, meu Deus, eu fiz 40. E daí, né, 1, 2, 3, e daí eu pensei, nossa, esse ano eu já vou fazer 50. Mas daí eu comecei a mudar a perspectiva. Coisa boa, tem tantas pessoas que não chegam. Exatamente. Coisa boa fazer aniversário. Muito melhor do que não fazer, né? Exatamente. Não, e aceitar que limitação vai ter, né, gente? A gente tem todas as idades. Dificuldade também. Agora, como tu falou, uma palavra que a gente usa muito em terapia ocupacional, adaptar, readaptar, reorganizar, né? E reestruturar essa nova fase da vida com a condição que tu tem. Agora, se eu só me lamentar, se eu só alimentar em mim de que nada vai dar certo, que eu não consigo, que eu não posso mais, que eu já fiz e não devo mais fazer, com certeza eu vou adquirir problemas, né, para a minha vida. Né? Eu não posso romantizar agora, eu e tu, ficar dizendo que a minha osteoporose é maravilhosa, que ótimo eu entrei na menopausa. Não, que ótimo não. Tem questões bem significativas. A gente estava falando isso antes, né, da pauta do envelhecimento. Porém, a gente precisa falar sobre, né, quebrar esse tabu do não falar e romantizar no sentido de dizer, é tudo maravilhoso? Não é tudo maravilhoso, mas pode ser melhor. Como tu falaste no início, né, mudanças. São mudanças e todas as das fases da mudanças vida. É um recomeço, é uma nova visão. É uma reorganização. E que não é fácil. E que não é fácil. A adolescência, todos os medos, inseguranças, a mudança no corpo. Por isso que é importante a educação. Acho que é fenomenal ser tu entrevistando uma educadora, né? Porque às vezes a pessoa não está habituada a entender que esse processo de que a gente está falando, o tema de hoje é envelhecimento. Né? A gente está trazendo para pessoas que são idosas que estão ouvindo e pessoas que não são idosas que estão ouvindo, mas que parte de um princípio de uma educação constante. Ela é uma educação constante, né? E essa aceitação, esse conhecimento gera na pessoa o desenvolvimento de habilidades também para ela enfrentar as etapas da vida. Quem diz que é fácil, né? Nada é fácil, viver é difícil, mas como tu diz, depende da perspectiva, de como tu encara isso. Com certeza. Keila, assim, ó, eu contei, né, da minha mãe com demência vascular, mas existem outros tipos de demência, né? Alzheimer, corpus de Levy, demência frontotemporal. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os diferentes tipos de demência. A sociedade ainda, né, de um modo geral, desconhece que são várias demências, né? Mas rapidamente eu vou dizer para vocês que estão nos ouvindo que assim, o nome demência é o conjunto desses sintomas, né, que vão aparecendo, né, nesse sujeito idoso, e às vezes a frontotemporal, por exemplo, em idosos mais jovens, que estão relacionados a uma perda progressiva de suas capacidades cognitivas. Por isso que a gente fala tanto de estimular as capacidades cognitivas. Só que a gente observa nas demências que esse conjunto desses sintomas, que é comportamental, que é cognitivo e que é mais comum
para as pessoas entenderem a memória, eles vão dar prejuízo no dia a dia da pessoa, nas atividades de vida diária, nas instrumentais de vida diária, no seu dia a dia, no seu agir, né? Na sua autonomia, capacidade de gerir a própria vida, decidir, gerir, e a independência de fazer as suas atividades. Então, o mais importante, né, de quem não estuda sobre demência não é nem entender a característica de cada uma, da vascular, da frontotemporal, mas entender que a demência é esse conjunto desses sintomas que altera progressivamente, né, a condição cognitiva de um sujeito a ponto de interferir nas atividades do dia a dia. Quando tu fala que tu estimula a tua mãe dentro de uma demência vascular a participar, é isso que a gente indica, né? Aí a gente resume toda a nossa conversa, que dentro da história de vida de cada um, seja com ou sem demência, a gente possa manter essa pessoa o mais ativo e o mais independente, com mais dignidade possível ao longo da sua vida. Então, manter as suas funções cognitivas ativas, seja em ela participar de fazer a salada que tu disse, seja ela ajudar a varrer uma cozinha e até dizer não quero, é muito importante. O que acontece é que muitas vezes, por falta de conhecimento, a família recebe esse diagnóstico, principalmente da mais conhecida demência, da doença de Alzheimer, por exemplo, e diz: tá, agora eu vou cuidar da minha mãe porque ela não pode mais fazer nada. E aí retira todas as funções que esse idoso, que essa mãe, que essa pessoa fez durante a vida inteira, por medo, por até falta de compreensão de até onde, né, ela pode ou não. E a gente sabe que o importante é manter, mesmo que de forma adaptada e diferente, as atividades que a pessoa gostava de fazer dentro da sua história, estimulada, né? Eu não vou isolar a pessoa porque ela recebeu um diagnóstico de uma demência, de uma alteração progressiva, mas eu vou, sim, dentro daquela condição que ela se apresenta, fazer com que ela participe e vou respeitar a sua história. Então, não é a partir dali, agora eu vou dar o que eu quiser para ela comer, porque ela não lembra o que ela comeu. Eu vou botar ela sentada numa sala e deixar ela na frente de uma TV assistindo desenho animado, né? Eu vou estimular e eu vou manter os hábitos dela anterior, eu vou criar uma rotina mais previsível possível, que deixe mais segura, eu vou colocar um ambiente mais seguro, menos propício à queda, à interferência, né, em relação a essas suas atividades. Na nossa profissão terapia ocupacional, a gente trabalha exatamente essa manutenção dessas atividades de vida diária, instrumental de vida diária, organização, readequação. Na demência, da mesma forma. Então, é importante conhecer se é realmente uma demência, aí dar ao médico, especialista na área, fazer os exames de imagem laboratorial, mas não se assustar com esse nome. E sim saber que se esse idoso recebeu um diagnóstico de uma dessas demências, ele precisa sim de uma reorganização, mas dentro do que ele já viveu, dentro do que ele tinha de vivência, de rotina, para que seja mais tranquilo esse cuidador conseguir conduzir. Porque a gente não pode esquecer de cuidar do cuidador também. E a falta de estímulos, a pessoa vai ficando mais... Pode até, exatamente, acelerar o processo. Porque se eu isolo essa pessoa, deixo ela parada, ou deixo ela dormindo, só medicada, sem uma atividade cerebral mínima, e, com certeza isso vai prejudicar até a progressão do quadro dela demencial. Então, quanto antes a gente conseguir entender o que é que está acontecendo com esse idoso, que esse esquecimento ele deixa de ser um esquecimento habitual e é um esquecimento que já prejudica o dia a dia, as suas tarefas, eu tenho que procurar ajuda de profissionais, né? Conseguir compreender o que é que está acontecendo para eu estabelecer ali, né, uma prioridade dentro da história dele com a condição que ele tem, mas de manutenção mínima dessas capacidades que ele tem preservadas, a gente chama remanescente. O que é que ele ainda consegue? O que é que eu posso adaptar que ele ainda pode fazer? Né? E manter ele ativo por mais tempo possível. Keila, infelizmente o nosso tempo está acabando e assim, ó, eu acho que nós teríamos mais muito horas assunto. E horas. Eu acho que vai ter que ter o Keila 2. Eu ia adorar. Mas em 1 minuto eu quero que tu me diga quais são os teus projetos. Gente, aí o meu projeto é continuar aqui conversando com vocês sobre envelhecimento, trazendo as disciplinas da área do envelhecimento, fazendo com que a sociedade conheça mais. Então, eu tenho
como professora, essa meta dentro das disciplinas, no meu caso, terapia ocupacional em gerontologia 1 e 2, o projeto de pesquisa grande, que é efeitos físicos, cognitivos, psicológicos e sociais do envelhecer e do processo de cuidar de idosos, o Viva Bem a Idade que Tem, que é um projeto de ensino, hoje nós estaremos lá, nosso capitã à tarde, e programa de apoio a cuidadores, para a gente não esquecer que por trás do idoso e de um idoso que tem algum grau de dependência vai ter uma pessoa que cuida, né? E o Cognito, que é o novo projeto para manter essas pessoas que estão ativas ainda, cada vez mais ativas, e elas possam ficar cada vez mais donas e conhecendo o seu próprio envelhecer. Professora Keila, venha sempre ao TEMOV, sempre que tiveres algo para divulgar, o TEMOV está aberto, porque é muito importante. A gente realmente precisa falar muito do envelhecer e do envelhecer bem, né, com saúde. Muito, muito obrigada por estar aqui conosco, trazendo esse assunto tão interessante, tão importante. Eu que agradeço muito estar conversando contigo. Passou super rápido, né? Parece que a gente acabou de chegar aqui para conversar. Fico à disposição, né? Estou no departamento de terapia ocupacional. Quando precisar, só me chamar, e que a gente possa falar mais abertamente, tanto do envelhecimento ativo, saudável, quanto também o envelhecimento com demência, né? Então, em setembro, eu já vou cutucar vocês aí para falar do Dia Mundial de Alzheimer, e eu fico à disposição de vocês. Já vamos marcar. Tá, joia. Muito obrigada. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. Os trabalhos técnicos são realizados por José Luiz Mota Pinto e Jonathan Ferreira, e direção de rádio de Jonathan Ferreira. TEMOV nas ondas do conhecimento, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. O TEMOV vai ficando por aqui. Te espero na próxima semana, e que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. TEMOV, temas emergentes em movimento. O que te move?